Brandon havia trabalhado como motorista de táxi por 3 meses. Durante esse tempo, ele viu muitas coisas loucas. Seu carro não era ideal, quebrava com frequência e não tinha uma aparência muito boa. Quando Brandon se juntou à empresa, deram a ele de propósito o carro mais antigo disponível. O gerente de Brandon percebeu imediatamente que ele era uma pessoa modesta e decidiu se aproveitar dele. Mesmo havendo um mecânico qualificado na empresa, Brandon foi forçado a consertar o táxi sozinho. É claro que esse trabalho não estava em sua descrição de trabalho, mas não havia ninguém na empresa que pudesse defendê-lo. Brandon mesmo revisou todas as partes do carro dado a ele e trocou todas as peças velhas que precisavam de substituição. O motor do seu velho Ford começou a funcionar como um relógio, o que não passou despercebido pelo seu gerente. Harry Hughes era um homem obeso de cerca de 45 anos, com um temperamento nojento e muitos maus hábitos. Por algum motivo inexplicável, ele não gostava de Brandon desde o momento em que o conheceu. Ao mesmo tempo, o jovem motorista de táxi nunca chegava atrasado e nunca perdia um turno. Infelizmente, a diligência de Brandon não lhe trouxe nada além de críticas de seus superiores. Ele sempre era punido por pequenas e muitas vezes inventadas ofensas. E agora, mesmo que estivesse com muita pressa para pegar um passageiro, Brandon estava dirigindo com cautela. Ele sabia que o Sr. Hughes equipou seu carro com um monitor especial para rastrear seus movimentos. O que ele tem contra mim? Eu não sou pior do que os outros motoristas. De muitas maneiras, eu sou provavelmente até melhor. Mas ainda tenho que pagar pelas minhas próprias reparações, mesmo que os mecânicos verifiquem cuidadosamente os carros dos outros motoristas, pensou Brandon enquanto dirigia com cuidado. Brandon estava a cerca de meia milha de seu destino quando uma jovem correu para a estrada. Ela estendeu as mãos e fez sinal para que ele parasse. Ela estava vestida com jeans rasgados, tênis velhos e um moletom combinando. Ei, o que você está fazendo? Tentando se matar? Você não pode pular na estrada assim, gritou o motorista de táxi enquanto abria a porta do seu velho Ford. A jovem mulher congelou no lugar e então olhou para Brandon com os olhos cheios de lágrimas. Oh, o que houve, senhorita? Entre no carro, eu te levarei para onde você precisar, disse Brandon com a voz trêmula. Brandon não precisou repetir a oferta e a jovem mulher entrou no assento do passageiro imediatamente. Foi só então que o taxista notou que a jovem mulher estava grávida. Ela não estava tão avançada na gravidez, mas já se podia ver a barriga de grávida. Brandon hesitou um pouco antes de perguntar para onde ir, senhorita. A jovem mulher limpou uma lágrima e suspirou tristemente. Eu gostaria de ir para o banco, se possível. Naquele momento, Brandon sentiu-se extremamente triste pela estranha que parecia precisar de ajuda. Reunindo seus pensamentos, a jovem mulher adicionou em silêncio: infelizmente, não tenho nenhum dinheiro. Eu estive na prisão porque fui enganada, mas essa é outra história. Brandon tremeu em surpresa e deu outra olhada em sua passageira. Eu espero que você não esteja indo ao banco para assaltá-lo, ele disse na tentativa de amenizar a situação com uma piada. Claro que não, eu não sou criminosa, aconteceu apenas que fui enganada 2 vezes e fiquei sem nada, explicou a jovem mulher com tristeza palpável em sua voz. A confissão da estranha chocou Brandon tanto que ele esqueceu completamente que estava na verdade a caminho de buscar um passageiro diferente. Ele sabia que em alguns minutos o despachante transferiria o pedido para outro motorista e nada de ruim aconteceria. Portanto, Brandon dirigiu o carro em direção ao endereço dado pela mulher grávida com consciência limpa. No caminho, uma conversa animada surgiu entre o taxista e a passageira. Brandon descobriu que o nome da jovem mulher era Julia Parker. Ela falou pouco sobre sua vida antes da prisão, mas falou sobre seu tempo na prisão, em particular sobre um caso que teve com um dos guardas que a enganou e abandonou-a nos estágios iniciais da gravidez. Infelizmente, a Junta de Liberdade Condicional reviu o caso de Julia e decidiu mudar de assunto depois que ela foi libertada.
Julia encontrou-se em uma situação difícil e foi forçada a lutar por si mesma. Ela mesma, sem dinheiro e sem ajuda de seus entes queridos, foi deixada à própria sorte. Brandon não sabia por que a jovem precisava ir ao banco, mas sentiu que ela realmente precisava de ajuda. Portanto, apesar das chamadas indignadas do despachante pelo walkie-talkie, o jovem motorista de táxi levou Julia ao banco. Percebendo que a jovem provavelmente não tinha muito dinheiro para gastar na corrida, Brandon não aceitou nenhum dinheiro dela. Muito obrigada, com certeza vou te encontrar e te pagar de volta, disse Julia ao sair do táxi. Brandon a seguiu com os olhos e mentalmente desejou-lhe boa sorte. Naquele momento, a alma de Brandon foi preenchida por uma sensação de calor que ele nunca havia experimentado antes. Ele sabia que uma conversa desagradável com seu chefe não poderia ser evitada, mas naquele momento parecia insignificante e sem importância. A história da passageira estranha despertou os sentimentos mais ternos em sua alma. Brandon não sabia exatamente por que Julia recebeu uma sentença tão dura, mas suspeitava que ela não merecesse. Quando ele trouxe o carro de volta ao estacionamento no final do dia, o jovem motorista de táxi se deparou com o chefe que o aguardava. Por que você não aceitou a corrida atribuída pelo despachante? Você usa o carro da empresa para seu próprio prazer? Perguntou Henry Hughes sem esconder sua irritação. Brandon respirou fundo e se preparou para a conversa difícil que viria a seguir. Senhor, como você pode sequer pensar em uma coisa dessas? Eu não usei o carro para fins pessoais, eu simplesmente levei uma jovem que estava em apuros para o banco. Eu vou reembolsar todas as despesas associadas ao combustível desperdiçado e pessoalmente pagar pela corrida do passageiro que eu não pedi. Brandon tentou resolver a situação. Howard Hughes sabia onde o jovem havia levado o carro, mas não se importava. O chefe queria humilhar o jovem e colocá-lo em seu lugar. Por que eu preciso do seu dinheiro miserável? Quem vai me pagar pelo tempo que você gastou com essa mulher? O que você quer? Se sentir um super-herói? Eu sei como vocês, pequenos da cidade, são, exclamou o chefe. Brandon ficou pálido. Para ele foi um golpe baixo. Ele poderia perdoar qualquer coisa, menos isso. Brandon já estava envergonhado pelo fato de ter se mudado para Nova York de uma cidade remota do norte de Kentucky em busca de uma vida melhor. Ele sabia que seu chefe sempre o veria como um garoto provinciano que veio roubar os empregos de outras pessoas e talvez até mesmo seu próprio cargo. Na tentativa de se defender, Brandon disse algumas palavras duras ao chefe, o que o deixou furioso. Nunca mais quero ver você aqui, pode esquecer de ser pago, essa será minha compensação pelo seu uso do carro da empresa para seus propósitos pessoais, exclamou Harry Hughes, apontando para a porta. Brandon esperava ouvir qualquer coisa, menos isso. Como alguém poderia demitir um motorista de táxi depois de pagar por um cliente do próprio bolso e até mesmo reembolsar a empresa pelo combustível usado? Aos olhos de Brandon, isso era o auge da injustiça. Ao perceber que nada poderia mudar a mente do seu chefe, Brandon entregou as chaves do carro e se arrastou em direção à saída. Apesar de ter perdido o emprego, Brandon estava aliviado por não ter mais que lidar com os insultos do seu chefe idiota. Ele finalmente podia respirar livremente, claro, sem salário ou emprego. Brandon entendeu que tempos difíceis o aguardavam, muito provavelmente teria que desistir de alugar um apartamento e, em vez disso, mudar-se para um albergue barato. Na verdade, Brandon nem tinha dinheiro suficiente para a comida. Sabendo que a ação de Harry Hughes parecia especialmente vil no dia em que foi demitido, Brandon mal saiu do apartamento alugado. Ele ficou realmente magoado pelo fato de ter sido jogado na rua como um animal. Brandon trabalhou muito pelos benefícios da empresa e, de repente, se viu sem emprego por um motivo falso. Enquanto afundava cada vez mais na depressão, Brandon não conseguia se reunir para começar a procurar um novo emprego. No dia seguinte, ouviu uma batida na porta e, ao se perguntar quem poderia ser, Brandon abriu a porta e, para sua surpresa, viu a jovem mulher que lhe custou seu trabalho. O choque de Brandon não conhecia limites e por uma boa razão.
O fato é que Julia parecia muito mais bem-sucedida do que na primeira vez que se encontraram. A ex-prisioneira agora estava vestindo um casaco elegante, um cachecol branco e botas chiques, anéis reluziam em seus dedos finos e uma pulseira de diamante era visível em seu pulso. Uau, você realmente roubou aquele banco, brincou Brandon. Claro que não, apenas peguei o que era legalmente meu, respondeu Julia com um sorriso. Os jovens olharam um para o outro e riram em uníssono, sem dizer uma palavra. Falando francamente, Brandon ficou muito feliz em ver a jovem mulher e não queria que ela fosse embora. Além disso, Julia queria discutir algo muito importante com ele. Ele ofereceu a ela um assento e uma xícara de chá quente e se preparou para ouvir sua história. Aconteceu que, no passado recente, Julia Parker era uma rica herdeira da Receita Federal, cujo pai lhe deixou uma herança impressionante. Infelizmente, sua sogra e meio-irmão afirmavam que eram os herdeiros legítimos da fortuna de seu pai. Eles decidiram se livrar de Julia com a ajuda de uma fabricação. Caso criminal, eles esperavam colocá-la na prisão por muitos anos. Os conspiradores pensaram em todos os detalhes. Julia, que era naturalmente confiante, notou o perigo tarde demais. Sua madrasta e meio-irmão fizeram um ótimo trabalho fabricando evidências, testemunhas falsas e uma acusação fraudulenta resultando em Julia indo a julgamento em tempo recorde. A sentença do tribunal mergulhou Julia em um estado de choque profundo. 4 anos na cadeia do condado do estado era uma punição muito dura para uma mulher falsamente acusada. Julia passou por muitas dificuldades antes de ser solta. Como se viu, os conspiradores vilões não contaram com uma coisa: antes de morrer, o pai de Julia transferiu dinheiro para uma conta bancária que ele abriu em nome dela. Somente Julia e ninguém mais poderia acessar a conta, e a enorme fortuna do empresário. Somente então Brandon entendeu por que ela estava tão ansiosa para chegar ao banco. Julia suportou firmemente todas as dificuldades que lhe sobrevieram, incluindo ter um relacionamento com um canalha e engravidar antes de finalmente ser libertada. Durante esse tempo, a madrasta e o meio-irmão de Julia esbanjaram tudo o que tinham e ficaram sem dinheiro quando Julia foi libertada. E, é claro, eles sabiam que não poderiam contar com Julia para ajudá-los. Eles fugiram assim que souberam da libertação dela da prisão. Depois de ouvir a história de Julia, Brandon ficou chocado, para dizer o mínimo. "O que você pretende fazer a seguir?" perguntou Brandon cautelosamente. "Quero começar comprando a companhia de táxi em que você trabalhava." "Sim, não fique surpreso. Eu já sabia que você foi demitido e pretendo restaurar a justiça", respondeu Julia com um sorriso. Naquele momento, Brandon pensou ter ouvido errado. Comprar uma empresa inteira assim, o jovem de origem modesta nunca havia ouvido falar de tal coisa. "E quanto ao meu ex-chefe, Harry Hughes?" perguntou Brandon em voz alta. "Você não terá que se preocupar com ele", respondeu Julia com um olhar decidido. "O canalha será demitido imediatamente e você irá substituí-lo." "Eu já entrei em contato com o CEO da empresa e dei uma entrada inicial", disse Julia com tom assertivo. Brandon nunca havia visto tanta determinação e força interna nos olhos de alguém antes. Não querendo adiar as coisas, Julia sugeriu que ele começasse sua nova posição imediatamente. Obviamente, Harry Hughes ficou extremamente surpreso quando foi pedido para deixar o cargo e desocupar seu escritório imediatamente. "Sinto muito, Harry, não é nada pessoal, você sabe que os tempos estão mudando", disse Brandon para Harry Hughes enquanto o observava sair. Harry Hughes entendeu o que estava acontecendo sem precisar de explicações. Ele abaixou os olhos, juntou suas coisas e foi em direção à saída. No dia anterior, ele se sentia como um homem poderoso e agora estava se sentindo como se tivesse atingido o fundo do poço depois de assumir o cargo de gerente. Brandon direcionou todos os seus esforços para desenvolver a empresa e melhorar seus serviços. Sob sua liderança, os lucros da empresa quase dobraram e seus funcionários começaram a receber salários decentes. Se os rumores forem verdadeiros, Brandon começou a namorar a proprietária da empresa e pretende se casar com ela. Um ultrassom revelou que Julia está carregando gêmeos e ele está se preparando para ser um pai 2 vezes.
Brandon não faz distinção entre meu e seu, o que significa que os filhos de sua amada Julia também serão seus filhos. Deixe seu comentário, dê seu like e se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.